O sol ainda não havia nascido por completo quando os moradores do tranquilo bairro de Westfield, em Nova Jersey, começaram a notar algo estranho na casa da família List. Uma mansão vitoriana impecável, com jardim aparado, cortinas sempre fechadas e um silêncio que naquele momento já se tornava ensurdecedor. Os vizinhos, acostumados com a rotina rígida e quase robótica de John M. List e sua família, acharam no começo que se tratava apenas de uma viagem não anunciada. Mas os dias passaram. O correio se acumulava na caixa. As luzes da casa permaneciam acesas 24 horas por dia. O leite deixado na porta estragava. E ninguém saía, ninguém entrava. O mistério durou quase um mês, até que finalmente uma denúncia levou a polícia até aquela casa congelada no tempo. Ao entrarem, o odor era insuportável e o clima parecia estático, como se o tempo tivesse parado dentro daquelas paredes. Seguindo um silêncio tão pesado que parecia gritar, os agentes caminharam até o salão de festas da casa. E ali, lado a lado, dispostos cuidadosamente sobre sacos de dormir e cobertos por toalhas, estavam os corpos de Ellen, a esposa, Alma, mãe idosa de John, e os 3 filhos adolescentes Patricia, John Jr. e Frederick. A televisão tocava música clássica de fundo, criando um contraste macabro com a cena. Não havia sinais de luta. Cada vítima parecia ter sido abordada individualmente. Um tiro certeiro na cabeça, executado com frieza metódica. John planejou tudo nos mínimos detalhes. Matou a esposa pela manhã, depois sua mãe no andar de cima. Esperou os filhos voltarem da escola um por um. Alimentá-os. Conversou com eles. E quando estavam vulneráveis, atirou. Mas foi com o filho mais velho, John Jr., que ele hesitou. Foram 2 tiros. 3. Até 5. John Jr. lutou, tentou sobreviver, mas perdeu. Após o massacre, John List limpou a cena. Tirou o sangue visível. Arrumou os corpos, fechou as cortinas, cancelou entregas. Mandou cartas informando que a família estava viajando para cuidar de um parente doente. Até escreveu bilhetes para os professores dos filhos, pedindo dispensa temporária da escola. E então, ele desapareceu. Mas antes disso, deixou algo que transformaria aquele crime em um dos casos mais inquietantes da história dos Estados Unidos. Uma carta. Essa carta, escrita à mão e endereçada ao seu pastor luterano, explicava suas motivações. Dizia que o mundo havia se tornado um lugar corrompido demais, que sua família corria risco de perder a fé, de se desviar do caminho, e que ele, como chefe da casa, não podia permitir isso. Tirar a vida de cada membro da família, para ele, era uma forma de garantir que todos estariam com Deus, livres das tentações da sociedade moderna. Ele justificou o impensável com religião. E então, como se tivesse cumprido uma missão, apagou sua identidade e fugiu durante semanas. Os investigadores não tinham nenhuma pista. John List não deixou rastros, nem transações bancárias, nem registros de passagem. Mudou completamente sua aparência. Cortou o cabelo, tirou o bigode, trocou os óculos e sumiu. A Polícia Federal norte-americana se envolveu. Psicólogos tentavam traçar um perfil. A mídia explodia com perguntas. Como um homem aparentemente comum, um contador devoto, um pai de família metódico e respeitado, se transformou em um assassino de sangue frio e fugiu como se fosse possível enterrar o passado junto com os corpos de sua família. Na igreja onde antes ele era visto aos domingos, só restavam bancos vazios e murmúrios desconfortáveis. Os colegas de trabalho Woods ele descreviam como reservado, educado, mas estranho, sempre distante, quase desconectado da realidade. Havia perdido o emprego meses antes do crime, mas continuava fingindo que ia trabalhar. Passava o dia no banco de praça ou na biblioteca, enquanto mentia para todos ao seu redor. As finanças estavam arruinadas. A pressão de manter a imagem de uma família perfeita o esmagava por dentro. Mas ao invés de buscar ajuda, escolheu o caminho mais sombrio possível. Autoridades encontraram a carta dias depois do crime, presa à Bíblia em sua escrivaninha. Era o testamento de um homem que se recusava a fracassar aos olhos da sociedade e de Deus. Para ele, meta era prótiga. Fugger era libertar, recomeçar era necessário. E o mais terrível, ele acreditava de fato que aquilo tudo fazia sentido. Essa primeira parte da história, menos esse início de pesadelo, menos nos convida a refletir sobre como o mal pode viver em silêncio. Como alguém pode conviver com a própria família, tomar café da manhã com os filhos, beijar a esposa na testa e no mesmo dia planejar friamente a execução de todos. Como a aparência de normalidade pode esconder um abismo interno, um desespero tão profundo que, para ele, só a morte parecia a solução. Mas o que John List não sabia é que aquele silêncio, aquela calma aparente, aquele teatro de controle e fé, não duraria para sempre. Porque o passado cobra, sempre,
E é exatamente aí que começa a próxima virada dessa história. Porque enquanto o mundo chorava, John List se reinventava. E o mais perturbador, ninguém notou. E então ele simplesmente desapareceu. Enquanto a polícia de Nova Jersey tentava entender como um homem comum havia se tornado um assassino metódico, John List já se reinventava a quilômetros dali. Como um fantasma, ele sumiu entre as frestas do mundo, deixando para trás 5 corpos. E uma nação chocada. Mas o mais aterrador não foi sua fuga. Menos foi a forma como ele conseguiu apagar sua própria existência e criar uma nova do zero, como se o passado nunca tivesse acontecido. Um verdadeiro mestre da dissimulação. E tudo começou com um novo nome, Robert Peter Clark. Esse novo personagem não nasceu à toa. John List escolheu esse nome por já ter pertencido a um ex-colega da universidade. Alguém cuja identidade ele poderia adotar sem levantar muitas suspeitas. Usando documentos falsificados, ele começou a reconstruir sua vida do zero. Primeiro se estabeleceu no Colorado, onde passou a trabalhar como contador. Um trabalho que dominava e que exigia pouco contato emocional com outras pessoas. Ele sabia onde se esconder. Sabia como agir. Sabia como parecer normal. O mais perturbador é que ele não evitava a vida, menos ele a vivia. Frequentava a igreja, ajudava nas atividades comunitárias, sorria nos corredores. Os mesmos olhos que um dia olharam para seus próprios filhos antes de apertar o gatilho, agora fitavam novos rostos com a mesma expressão calma e calculada. Durante anos, ninguém desconfiou. Ele era apenas um homem reservado, metódico talvez, um pouco rígido, mas respeitado. E não parou por aí. John List se casou novamente, conquistou a confiança de uma nova companheira, construiu um novo lar, uma nova rotina, um novo ciclo de mentiras. E mesmo dormindo ao lado de alguém todas as noites, jamais mencionou o passado. Jamais confessou o que havia feito. Ela carregava culpa visível. Sua capacidade de compartimentalizar era assustadora, como se houvesse enterrado junto com os corpos toda a sua história anterior, não apenas a vida, mas também o sentimento. Durante quase 2 décadas, os cartazes de procurado começaram a amarelar nas delegacias. O nome John List virava lenda urbana, caso arquivado, ferida aberta sem resposta. Mas ele estava ali, entre as pessoas em supermercados, igrejas, escritórios, vivendo. A sua habilidade em escapar da vigilância era quase cirúrgica. Não deixava rastros, não usava cartões, não mantinha vínculos. Era como um homem que tinha renascido dentro da própria pele. E, paradoxalmente, era movido por uma fé que nunca abandonou, menos a mesma que usou para justificar os assassinatos. Aos domingos ainda lia a Bíblia, ainda dizia orações, ainda falava em salvação. Mas, por mais que acreditasse ter vencido o tempo, o destino o aguardava. E sua queda começou por um detalhe moderno: a televisão. Em 1989, o programa America's Most Wanted decidiu reviver o caso de John List. O crime, já considerado um dos mais frios da história americana, era perfeito para a audiência. Um homem que mata a família inteira, desaparece e vive livre por quase 20 anos. A produção do programa convidou um especialista em reconstrução facial para criar uma imagem computadorizada de como John List poderia parecer com quase 20 anos a mais. E o resultado foi assustadoramente fiel. A imagem foi transmitida em rede nacional. Milhões assistiram. E uma dessas pessoas, Rick, uma antiga vizinha da nova cidade onde John, menos ou melhor Robert, vivia. Ela disse que o homem da televisão era idêntico ao seu vizinho, que morava ali havia anos. A Polícia Federal norte-americana agiu rapidamente. E pela primeira vez desde 1971, a polícia se aproximava de John List, prendendo-o em sua casa, calmo como sempre, educado, frio. Quando questionado, negou ser John List. Disse que era Robert Clark. Insistiu. Não esboçou reação, mas suas digitais contaram a verdade. Era ele, o mesmo homem que executou a própria família em nome de Deus e desapareceu no mundo como um sopro. No momento em que foi revelada sua identidade, a notícia explodiu novamente pelos Estados Unidos. Repórteres cercavam o tribunal. Especialistas analisavam seu comportamento. Psicólogos debatiam. Como alguém consegue viver por tanto tempo com tamanha culpa sem demonstrar nenhum arrependimento? E o mais desconcertante, ele parecia sinceramente convencido de que havia feito a coisa certa. Continuava afirmando que agiu por amor, para proteger a alma da sua família, para impedir que eles se afastassem da fé. O mesmo discurso, a mesma frieza, a mesma convicção. Durante o julgamento, a promotoria mostrou fotos da cena do crime. Leu trechos da carta deixada na escrivaninha. Relembrou a brutalidade do que havia acontecido. John List, sentado, não chorou, não tremeu, não desviou o olhar. Seus olhos fixos, quase vazios, transmitiam uma ausência de emoção que chocava os jurados. Foi nesse momento que o mundo percebeu.
John List não era só um assassino. Era uma farsa viva. Um homem que reescreveu a própria história com as mãos. Manchadas de sangue. Um homem que trocou de nome como quem troca de roupa, que caminhava entre as pessoas como se não fosse o responsável por um dos crimes mais frios do século. Mas a cortina havia caído. A máscara, enfim, havia rachado. E agora, a verdade estava diante de todos. O mesmo homem que um dia caminhou pelos corredores de sua casa, com uma arma na mão e um plano na cabeça, agora caminhava em direção ao que seria sua nova realidade. Uma cela fria, perpétua, silenciosa, menos o único destino compatível com o peso de seus atos. E é nesse momento que a próxima parte da história se aproxima. Não como um novo capítulo, mas como o desfecho de um ciclo sombrio que ele mesmo iniciou com o primeiro tiro naquela manhã silenciosa. A justiça o alcançou. Mas a pergunta que ficou ecoando na mente de todos era: será que ele realmente acreditava que merecia o perdão? Ou será que no fundo John List nunca deixou de ser o mesmo homem do primeiro dia, menos metódico, frio e disposto a tudo para manter sua ilusão intacta? Mas nem mesmo a prisão foi suficiente para quebrar a lógica interna de John List. Ali, entre muros de concreto e grades de aço, ele continuava sendo aquele mesmo homem que certa manhã se levantou, colocou seu terno, tomou café da manhã com a esposa e os filhos e depois, com calma perturbadora, exterminou toda a sua família. Os anos o envelheceram, o tempo passou, a mídia mudou, mas ele permanecia intacto, não nos ossos ou na carne, mas na convicção, em sua mente. Ainda havia lógica no que fez. Ainda havia razão. Ainda havia propósito. E era exatamente isso que tornava seu caso tão assombroso. Durante as audiências posteriores à sua condenação, especialistas em comportamento humano passaram a se debruçar sobre sua psique. Psiquiatras tentavam decifrar como alguém aparentemente tão comum poderia esconder tamanha frieza por trás de uma fachada de moralidade e fé. Mas John List não era um psicopata no molde clássico. Ele não sentia prazer em matar. Não era impulsivo, era meticuloso. Planeado, um calculista e talvez por isso ainda mais perigoso, porque acreditava com fervor absoluto que estava certo. Entrevistas raras e cuidadosamente monitoradas, List mantinha o mesmo tom monocórdico. Sem drama, sem emoção. Falava sobre os assassinatos como quem descreve uma decisão difícil, mas necessária. Repetia que não via outro caminho. Dizia que, se os deixasse viver, sua família se afastaria de Deus, cairia na decadência moral da sociedade. Dizia que não suportava a ideia de Vieloce sofrendo no inferno eterno. Era quase como se tivesse feito um favor a eles. Essa justificativa, absurda para qualquer mente racional, era sustentada por ele com uma serenidade que gelava o sangue. E o mais aterrador, ele falava isso não como um vilão maquiavélico, mas como um pai zeloso. Como se sua decisão de puxar o gatilho tivesse sido de fato um gesto de amor extremo, uma libertação. John List foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Seus dias passaram a ser todos iguais. Acordar cedo, realizar tarefas básicas, comer em horários fixos, dormir sob a vigilância. Mas nem ali ele demonstrava sinais de arrependimento. Nunca pediu perdão às vítimas, nunca mostrou remorso, não buscou redenção, apenas continuava a existir, imóvel em suas crenças, inquebrantável em sua convicção, enquanto isso, o mundo fora da prisão seguia tentando entender como a mente de um homem aparentemente comum podia esconder um monstro tão silencioso. Reportagens, documentários, livros. O caso de John List passou a fazer parte do imaginário coletivo dos Estados Unidos. Tornou-se símbolo de como o mal pode se disfarçar na banalidade do cotidiano. Como o pior dos crimes pode nascer, não do ódio, mas de uma crença distorcida no dever com o tempo. Até mesmo sua nova esposa, menos aquela que viveu anos com ele sob o nome de Robert Clark, menos passou a questionar tudo. Como não percebeu? Como pôde conviver com ele sem suspeitar de nada? Como pôde amar alguém capaz de tamanha monstruosidade? As respostas nunca vieram, porque John List não dava respostas. Apenas repetia versões, apenas justificava sua vida. Chegou ao fim 2008, aos 82 anos, no anonimato frio de uma cela. Não houve cerimônia pública, não houve lamentos, apenas o encerramento de um capítulo que nunca deveria ter sido escrito. Com ele, se foi também o último vestígio de uma tragédia cuidadosamente construída por um homem que ousou brincar de Deus, mas o legado do horror que ele deixou permanece. E a pergunta que ainda ecoa é: quantos John List existem por aí? Quantos homens vivem escondidos sob máscaras de normalidade, alimentando justificativas pessoais para atos indesculpáveis?
Quantos acreditam que a moral pode ser dobrada à sua própria visão do mundo? O caso de John List não é apenas uma história de assassinato em massa. É uma advertência, um espelho distorcido daquilo que o fanatismo religioso, o orgulho ferido e o desejo de controle absoluto podem fazer com um homem comum. Ele não matou por dinheiro, não matou por prazer, matou por uma ideologia que ele mesmo construiu, alimentou e tornou indestrutível dentro de si. E talvez esse seja o verdadeiro terror dessa história, porque quando o assassino acredita que está salvando suas vítimas, não há como prever até onde ele pode ir. John List morreu, mas a sua farsa, o seu disfarce, a sua capacidade de viver duas vidas paralelas por tanto tempo ainda nos assombra, porque ele provou que às vezes o mal não chega com gritos e violência. Às vezes ele se apresenta de terno, gravata, uma bíblia debaixo do braço, e um plano silencioso que se revela tarde demais. O eco do nome John List não morreu com suco. Apesar de seu falecimento em 2008, sua sombra permaneceu alongada e inquietante. Sobre gerações que até hoje se perguntam como é possível que alguém tão meticuloso, tão correto, tão normal, tenha sido capaz de construir uma máscara tão perfeitamente ajustada sobre um rosto de horror, e o mais assustador, como ele conseguiu manter essa máscara intacta durante tantos anos, sem que ninguém a visse rachar. Após sua morte, a sociedade não fechou o capítulo. Pelo contrário, ele se reabriu com ainda mais força. Escritor, cineastas, jornalistas, sociólogos, psicólogos, todos começaram a reconstruir os passos do homem que assassinou sua própria família e viveu como se nada tivesse acontecido. Surgiram documentários, livros, podcasts, as fotos da casa vazia, da sala onde jaziam os corpos enfileirados como se estivessem dormindo, tornaram-se símbolos de uma história que não podia ser esquecida. Uma história que parecia saída de um roteiro de terror, mas que era dolorosamente real. A comunidade religiosa também foi profundamente abalada. O caso de John List não era apenas uma tragédia familiar. Era uma crise de fé. Como uma podia justificar-se espiritualmente para cometer um ato tão impensável? Que tipo de Deus ele acreditava que aplaudiria um massacre doméstico? Sua interpretação literal e fanática dos textos religiosos abriu um debate sobre os limites da moral, da religião e da saúde mental. Sua Bíblia, encontrada na cena do crime, anotada e com passagens sublinhadas, tornou-se símbolo do delírio. Ele não era apenas um assassino, era um pregador de sua própria heresia. E é aí que entra o aspecto mais perturbador. John List não agiu por impulso. Não foi um surto de fúria, foi um projeto, um plano detalhado, um calendário de sangue. Ele cancelou todas as atividades da família, escreveu cartas aos professores dos filhos simulando uma viagem, desviou o correio para que ninguém desconfiasse. Inclusive abaixou o termostato da casa para conservar os corpos o máximo possível, antes que alguém entrasse. Ele não deixou pontas soltas, não improvisou. Cada movimento foi calculado com a precisão de um relojoeiro, e é essa frieza que continua congelando o sangue. Porque a história de John List não é a de um monstro evidente, mas a de um homem invisível que vivia entre os outros sem levantar suspeitas. Um marido que levava a esposa ao médico, um pai que ia às reuniões escolares, um contador que cumpria horários. Seu crime não foi apenas contra a própria família. Foi contra toda uma comunidade que acreditou conhecê-lo. Foi uma traição à confiança humana. Décadas depois, a vizinhança onde os assassinatos ocorreram ainda fala em voz baixa sobre o ocorrido. A casa, demolida anos depois, deu lugar a outra residência. Mas os moradores dizem que o ar ali é diferente, mais denso, mais silencioso, como se os gritos contidos nas paredes ainda procurassem uma saída. Alguns vizinhos até hoje atravessam a rua para não caminhar diante do número maldito. O crime deixou uma cicatriz não só na cidade, mas na história criminal dos Estados Unidos. Mas talvez o mais inquietante de tudo não seja o que ele fez, e sim o que ele não fez. John List jamais pediu perdão, não escreveu uma carta de arrependimento, não chorou diante das câmeras, não se quebrou diante dos juízes. Morreu como viveu, convencido de que fez o que era certo. E isso é, talvez, o mais aterrorizante de seu legado, porque é um homem que não sente culpa. É um homem que pode fazer tudo de novo. Um homem que não duvida é um homem para quem o horror se torna rotina. E ainda que tenha morrido atrás das grades, sua história continua viva, porque John List representa algo muito mais profundo do que um simples caso policial. É um espelho sombrio da nossa necessidade de entender o incompreensível, de buscar lógica no que não tem humanidade, de temer não um monstro com garras, mas aquele que usa gravata, paga impostos e sorri ao passar. Hoje, investigadores forenses usam o nome de John List como exemplo de vida dupla. Seu caso é ensinado em faculdades de psicologia criminal. E é como um quebra-cabeça que ainda tem peças escondidas. Porque por trás do disparo, do plano, da fuga,
Há algo mais. A pergunta eterna: como alguém pode viver sabendo que assassinou a sangue frio seus próprios filhos? O Polícia Federal norte-americana, em seus manuais de treinamento, ainda faz referência à sua fuga, como ele conseguiu desaparecer, como mudou de identidade, como construiu uma nova vida do zero. Sua captura, graças ao retrato envelhecido criado por um artista forense, marcou um antes e depois no uso da tecnologia em crimes sem solução. Foi o primeiro grande sucesso midiático desse tipo de técnica. E, esse retrato, uma simples escultura em argila, menos viu algo que muitos não viram durante anos: o verdadeiro rosto do assassino. Em entrevistas com criminologistas, um dos pontos mais destacados é como sua inteligência se misturava com uma ausência total de empatia, como a lógica substituiu a compaixão, como a estrutura substituiu o amor, e como no fim seu castelo de justificativas ruiu não por culpa dele, mas pela persistência da justiça e da memória de quem não o esqueceu, porque isso também é importante. John List quase conseguiu se safar, quase desapareceu para sempre, quase enterrou sua verdade sob uma nova biografia. Mas não conseguiu. Porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, encontra uma forma de emergir, e quando ela aparece, ilumina tudo com uma clareza insuportável. E é aí que está o verdadeiro fim dessa história. Não em sua morte, não em sua condenação, mas no que ele deixou para trás. Um alerta, um lembrete, um sussurro persistente, que nos diz que o verdadeiro terror nem sempre grita. Às vezes ele se senta com você na igreja, te cumprimenta na calçada, mora na casa ao lado. Esse foi John List, o homem que fingiu estar morto, mas cuja história nunca deixará de viver.